Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado e agora eu estou com essa questão aqui de número 4 da Olimpíada de Química do Rio Grande do Sul, a modalidade é M1, então vamos lá. Considerar as substâncias da tabela abaixo a pressão de 1 atm. Substâncias, temperatura de fusão e de ebulição. Relacione corretamente as substâncias da tabela com as seguintes características. Aí nós temos as características, né? E queremos saber a alternativa que corresponde à ordem obtida de cima para baixo. Bom, primeira coisa que eu vou fazer para resolver essa questão é colocar a fórmula de cada substância aqui, tá? Então, no caso, o bromo seria Br2, né? Amônia, NH3, o ouro, AU, o cloreto de potássio seria KCl e o dióxido de carbono, CO2, tá bom? Então é o seguinte, isso daí são substâncias que, todas essas aqui, são substâncias que são comuns serem trabalhadas aí nas aulas de química do ensino médio. Muitas delas a gente aborda aí na temática de ligações covalentes, ligações iônicas. Então assim, essa primeira etapa ela é importante para que a gente possa fazer algumas análises que vão estar contidas aí nas características. Então assim, na característica 1, a gente diz que é um bom condutor de calor, tanto no estado sólido quanto fundido. Então vamos parar para pensar aqui, olha. Bom condutor de calor, tanto no estado sólido quanto fundido. Cara, de todas essas substâncias apresentadas aqui, o que vai ser considerado um bom condutor de calor justamente vai ser o ouro, tá? Aí você me pergunta assim, Marcelo, por quê? Porque o ouro é um metal, então é característica dos metais serem bons condutores de calor, tá? Então, o que vai rolar? A gente já identifica de cara que a 3 corresponderia ao ouro, tá bom? Então, muito provavelmente, você que está assistindo esse gabarito, você que pretende fazer aí a Olimpíada de Química, fiquem ligados que, assim, no geral, as provas dessa modalidade M1, pelo menos a análise que eu fiz aqui da prova do Rio Grande do Sul, toda ela está inserida no contexto das aulas de química normalzão do ensino médio, pelo menos assim, a maioria das questões não requer um conhecimento muito apurado. Então, poxa, de todas as substâncias apresentadas aqui, o ouro é a única substância metálica que vai ter. Então, característica dos metais são bons condutores de calor, tanto no estado sólido quanto fundido. Então, a gente já identificou que é 3. Preste atenção que vamos supor que a gente queira, só com a primeira análise, eliminar alternativas. Então, a letra C e a letra D, a gente já automaticamente iria eliminar. Mas vamos continuar com essa análise que é o seguinte. Ele diz que é um líquido na temperatura ambiente formado por moléculas apolares. Bom, então, a gente não trabalha aqui com nenhuma temperatura específica ambiente, né? Mas a gente pode pensar, por exemplo, na temperatura de 25 graus Celsius. Então vamos pensar em 25 graus Celsius. Olha só. 25 graus Celsius, o bromo estaria no estado líquido. Aí como que eu identifico isso? Pela seguinte maneira, ó. É claro que isso daqui é mais lento, né? Ver dessa forma aqui. Normalmente o pessoal já bate o olho e vê. Mas, cara, eu tô gravando esse vídeo, mano, na moral, tá tudo quieto. Quando eu ligo a filmadora, mano, parece que, cara, os cachorros vão pra rua latir. Cara, o pessoal começa a querer fazer obra nas paradas, cara, é carro passando, pô, então não reparem no barulho não, tá ligado? Tipo, porra, e dá mó raiva, mano, mas eu já rabisquei a folha aqui e eu não tenho outra pra reservar, então tem que ir a esse gabarito mesmo. Então, olha só. Estamos trabalhando a temperatura de 25 graus Celsius. Então, no caso do bromo, o ponto de fusão dele é menos 7,2 graus Celsius, né? E o ponto de ebulição dele vai ser 59 graus Celsius. Bom, show de bola. Aí o que acontece? Se eu for separar aqui, eu tenho sólido, líquido, gasoso, né? Então, antes do ponto de fusão, corresponderia ao estado sólido. Entre a fusão, o ponto de fusão e ebulição, corresponderia ao estado líquido. E após o ponto de ebulição, o estado gasoso. Então, se eu tentar jogar a temperatura ambiente aqui, que é 25 graus Celsius, estaria nesse ponto mais ou menos aqui da reta, sei lá, mais ou menos aqui. E corresponderia ao estado líquido, tá? Então, o bromo estaria no estado líquido, né? Então, 25 graus Celsius estaria entre os dois, né? Então, aqui seria líquido. A amônia estaria no estado, ó,
gasoso, o ouro estaria no estado sólido, muito antes do ponto de fusão, cloreto de potássio no estado sólido e o dióxido de carbono gasoso, tá? Então observe o seguinte, com essa análise que eu acabei de fazer, somente o bromo estaria no estado líquido na temperatura ambiente. Ou seja, eu não precisei ver a questão de formado por moléculas apolares, eu já identifiquei que o bromo seria o líquido, tá? Então aqui seria 3, aqui 1. Aí vamos lá nas alternativas aqui, ó. Elimino a letra B, deixa eu eliminar aqui a letra B, porque o segundo, né, a ordem de cima para baixo, não pode ser 5 e não pode ser 2. Já identifiquei que é a alternativa correta. Beleza, poderia ganhar tempo para prosseguir para outras questões e tal, para o gabarito comentado. Mas eu, ainda assim, como gabarito comentado, é para fazer revisão e tal, eu vou passar por todas elas. Mas teve uma coisa com relação ao bromo que eu não falei. É porque as moléculas serem consideradas apolares. Então, o que acontece? O Br2, ele é unido por ligações covalentes, tá? Aí eu vou ter uma ligação covalente, né, visando estabilizar esses átomos. E o que acontece? Aqui nós vamos ter uma molécula considerada apolar. Aí, Marcelo, como é que eu sei que é a molécula considerada apolar? Se eu quiser ver a polaridade, basta eu ver aí se vai existir vetores e se por acaso existir vetores de ligação, eu vou ver se eles se cancelam ou não. Nesse caso, não vai existir esses vetores de ligação. Inclusive, eu tenho uma aula aqui no YouTube que eu falo sobre isso, que é polaridade das ligações e polaridade das moléculas. Então aqui nós temos uma ligação covalente apolar e a molécula também vai ser considerada apolar. Então justificando aí o bromo ser a escolha para a segunda característica. Mas vamos continuar. É um sólido que apresenta forças de natureza eletrostática entre seus íons. Caraca, vamos procurar aqui, ó. Esse daqui já foi, ó. O 1 já foi, o 3 já foi. Então, o que acontece? Apresenta natureza eletrostática entre seus íons. Então, a gente está trabalhando com ligação do tipo iônica. Quem é que vai apresentar? Cloreto de potássio. Aí você fica assim, pô Marcelo, como é que você sabe que é ligação iônica? Porque o potássio na tabela periódica é um metal e o cloro é um não metal. Beleza? Então, a característica das ligações iônicas são justamente o quê? Que eles apresentam uma natureza eletrostática entre seus íons, beleza? Aqui no YouTube, eu tenho uma aula de mais ou menos 1 hora e pouca sobre ligações iônicas, eu falo sobre essas coisas, tá bom? Então, de todas as que estavam restando, aliás, de todas elas, o cloreto de potássio é o único que os átomos são unidos por ligações iônicas, tá? Então o potássio é um cátion e o cloro vai ser um ânion. Então aqui nós teríamos o quê? Aqui 4. Vamos ver se a afirmativa da letra A tem, ó. Olha lá, 3, 5, 4, ó. Desculpa. 3, 1, 4. Aí, logicamente, aqui vai ser 2, aqui vai ser 5. Mas ainda assim eu vou continuar. Gás na temperatura ambiente, que quando liquefeito apresenta interações por pontes de hidrogênio. Então vamos lá. As duas substâncias que restaram, as duas são gases. Só que o que vai acontecer? As pontes de hidrogênio, elas ocorrem quando eu tenho, primeiramente, uma molécula considerada polar. Então, o que acontece? As interações entre as moléculas, as interações moleculares são de 3 naturezas. Nós temos entre os polares, né, que pode ser a ligação de hidrogênio ou a dipolo-dipolo. E eu tenho a interação entre as moléculas apolares, né? Bom, que seria, no caso, a dipolo instantâneo e dipolo induzido, tá? Então, dipolo instantâneo e dipolo induzido. Bom, beleza. O que vai rolar? Eu tenho que identificar, dentre as duas alternativas que estão aqui, ó, a 2 e a 5, muito embora a gente já sabe qual vai ser, a gente deveria identificar qual das duas vai ser considerada polar. Então esse é o primeiro ponto. Eu vou ver se as duas são polares ou não, muito embora a amônia é a única que apresenta hidrogênio, então ficaria entre os dois meio que o comparativo. Porra, ligação de hidrogênio, caralho, só pode ser amônia, tá ligado? Como que vai ser o CO2, mano? Não tem como. Mas enfim, eu vou montar para vocês a estrutura da amônia. Então a amônia,
ela vai ser considerada polar. Essa daqui vai ser a estrutura dela, tá? A geometria do tipo piramidal. E aí o que acontece? Aqui no hidrogênio será o polo positivo. Então aqui, ó, polo positivo. E aqui no nitrogênio, da outra molécula, seria considerado o polo negativo, tá? Então, como eu falei para vocês, eu tenho aula sobre essas situações aqui no YouTube. Aí a interação vai se dar entre o nitrogênio e o hidrogênio, caracterizando aí entre duas moléculas polares a ligação de hidrogênio. Então, eu posso identificar que aqui vem ser a amônia, primeiro, porque entre as duas que restaram, aliás, de todas elas, a única que vai apresentar hidrogênio, né, vem ser a amônia, então fica meio evidente, né, e justamente aqui também porque o CO2 não tem, eu montei para vocês a estrutura, para quem quiser ver o bagulho mais detalhado aqui e tal. Agora vamos à última aqui, olha. É um gás na temperatura ambiente formado por moléculas apolares. O que acontece? Essa daqui vem ser a estrutura do dióxido de carbono, tá? Geometria linear. Aí os vetores, eles vão em direção aqui ao oxigênio e esses vetores de ligação se anulam, caracterizando uma molécula apolar, tá? O que aí seria aqui o 5. Então aqui seria o 2 e aqui o 5, tá? Bom, então é só isso, cara. Eu particularmente eu acho essa questão fácil de se resolver, mesmo que o cara que estava fazendo a Olimpíada de Química, ele não tivesse assim, tipo, nossa senhora, caraca, eu sou o cara mais sinistro de Química e tal. Mas para essa prova, com algumas simples visualizações ou linha de raciocínio ou lógica, o cara ele consegue ir fazendo um ou outro, vai, pá, eliminando alternativas, tá bom? Mas eu de coração, eu torço para que você que assistiu esse gabarito, de duas uma, ou você tenha entendido o porquê de cada característica ser essas aqui, e assim, principalmente se você está se preparando para fazer alguma prova do gênero, você possa ter ficado incomodado com algumas coisas que eu falei aqui ao longo desse gabarito, e que você não sabe e tal, que você não saberia fazer. Então, acompanhe aí as sugestões de aulas que eu comentei com vocês aí. E, cara, é só isso, tá bom? Se por acaso esse trabalho conseguiu lhe ajudar de alguma forma, não deixe de curtir aí o vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações. E um abração aí, acompanha aí que a gente vai ter a resolução de todas as questões dessa prova aí de 2015 da Olimpíada de Química do Rio Grande do Sul, tá? Um abraço, galera, e até o próximo vídeo.